E a gente segue aqui na nossa discussão sobre o aquecimento para a COP. E a gente vai receber agora aqui a Indara Aguilar Ramier, ela é advogada, ela é mestre em gestão de recursos naturais e desenvolvimento local na Amazônia e é diretora de mudanças temáticas e serviços ambientais da SEMAS Pará. Muito obrigado, Rara. Olá, boa tarde, boa noite. Pessoal, muito feliz de estar aqui mais uma vez, né? Eu participei do evento no ano passado. Muito obrigada. Já participei do evento no ano passado, agradeço demais, Milena, pelo convite novamente. É um prazer estar aqui. Obrigada, João. Obrigada, professora Ana Carla, pela maravilhosa palestra, na verdade, aula. Acho que eu nem tenho mais nada para falar, né, Milena? Já posso. Maravilhosa, e também a fala do André, colegas que são parceiros da Secretaria de Meio Ambiente, são parceiros especialmente da Diretoria de Mudanças Climáticas, que é a diretoria que eu gerencio agora na SEMAS. Então, estávamos conversando, tivemos a oportunidade de nos conhecer pessoalmente, estávamos conversando ali atrás sobre muitas informações que precisamos trocar e muitos projetos que precisamos avançar e desenvolver. E o que eu posso trazer agora é falar um pouco de como estão esses projetos no âmbito do governo do Estado do Pará. Porque, assim como a professora Ana Carla falou, muitas vezes a gente não entende de que maneira nós estamos envolvidos, sim, com as mudanças climáticas. A gente tem, não, eu tenho meu ar-condicionado, eu tenho minha casa, eu tenho meu cobertor, eu tenho acesso à água. Isso não é um problema meu. Infelizmente, muitas pessoas ainda falam e pensam assim. Então, essa é uma oportunidade maravilhosa que temos para mostrar as causas das mudanças climáticas, para mostrar os impactos das mudanças climáticas, mas também talvez algumas notícias positivas, professora, de como nós estamos conseguindo construir e avançar com as nossas políticas públicas no Estado do Pará. E como o tema do painel, expectativas da COP30, né? O que nós esperamos dessa COP, o que nós estamos fazendo, não só para a COP, claro, mas agora, nessa reta final da COP, quais são as expectativas pré e pós-COP30. Então, esse é um momento de debate essencial para que a gente faça networking, para que a gente entenda, às vezes, pautas que nós não temos tanto contato, para que a gente identifique, por exemplo, problemas de pesquisa. Sei que temos muitos estudantes, muitos pesquisadores aqui. Então, muito interessante que a gente possa ter a oportunidade de ver as informações da professora Ana Carla, do André, e vou contribuir um pouco aqui também com as nossas políticas públicas que estão sendo desenvolvidas pelo governo do Estado do Pará, especialmente pela Secretaria de Meio Ambiente e mais especialmente ainda pela Diretoria de Mudanças Climáticas, porque são muitas políticas, eu não conseguiria falar de todas que a SEMAS está desenvolvendo, mas estou totalmente à disposição para quem quiser conversar mais, para quem quiser mais informações, estamos aqui disponíveis para dar continuidade no diálogo. Mas então, falando rapidamente, me chamo Indara Aguilar, sou advogada, especialista em Direito Agroambiental e Direito do Agronegócio, mestre em Gestão de Recursos Naturais e Desenvolvimento Local na Amazônia. Já atuo na Secretaria Estadual de Meio Ambiente desde 2016, já atuei em diversas áreas da Secretaria, no Conselho Estadual de Meio Ambiente, na consultoria jurídica, com regularização ambiental, licenciamento ambiental, processos punitivos, e estou agora à frente da Diretoria de Mudanças Climáticas como uma grata surpresa para mim, porque desde quando eu fiz a minha primeira especialização em Direito Ambiental, eu não conseguia me encontrar muito, então eu ficava um pouco na dúvida, será que eu sigo por aqui? Às vezes pensava, é uma área que as pessoas costumam procurar os técnicos, vão atrás dos engenheiros ambientais, dos engenheiros florestais e conseguem resolver seus problemas, em sua grande parte, através dos técnicos. Então, de que maneira eu consigo atuar e contribuir, de fato, na área ambiental? E nunca imaginei que poderia estar tendo essa oportunidade de atuar na Diretoria de Mudanças Climáticas e, mais ainda, como diretora, tendo o prazer de estar com profissionais de várias áreas, de conhecer várias áreas que, às vezes, no direito a gente não tem tanta essa proximidade, a gente não tem essa oportunidade, e isso é muito engrandecedor, assim como também
poder ver os resultados das políticas públicas. É algo que muitas pessoas estão questionando, será que é positivo mesmo a COP em Belém do Pará? Até que ponto isso vai ser bom para a gente? Quais os efeitos positivos e negativos que a COP vai trazer para cá? Mas a COP é um evento fechado, a população nem vai participar tanto assim. Na verdade, ela é uma reunião, né, dos grandes gestores dos países. Mas não, gente. Antes da COP chegar, a gente já consegue ver os efeitos positivos dela. Não só na cidade, a gente já consegue ver na cidade. Todo dia eu sei que a gente reclama dos buracos e das obras, né? Mas nós já estamos tendo resultados extremamente positivos para Belém. A intensificação do turismo, a melhoria de ruas, de espaços públicos, de praças, o fomento à bioeconomia, à produção sustentável, aos nossos conhecimentos tradicionais, aos nossos alimentos, né, nossos restaurantes, enfim. Então, tudo aquilo que é regional, tudo aquilo que é local, está tendo um grande incentivo e apoio para que a gente possa receber esse evento e fazer bonito, e mostrar o valor que o Estado do Pará tem, que poucas pessoas sabem ainda. No estado, a gente tem um forte turismo de empreendedorismo, a gente tem um forte turismo institucional ainda. Muitas pessoas que vêm para cá vêm em razão de eventos, né? Vêm ali para participar de algum evento no hangar e ficam nos hotéis mais para essa finalidade. Só que na COP, nós vamos ter participantes de várias áreas, de vários países, e a gente tem a oportunidade de mostrar o nosso estado para o mundo. Então, com certeza, os efeitos vão ser muito positivos. E, além disso, a gente vai ver aqui que as particularidades do estado do Pará, elas são diferentes com relação às mudanças climáticas do estado do Pará e da Amazônia, com relação às mudanças climáticas, a outros estados do Brasil e também a outros países. Então, é o momento que nós vamos poder colocar na mesa os problemas e as causas das mudanças climáticas que acontecem aqui na Amazônia, mas também as soluções. Então, isso que a professora Ana Carla falou, que nós precisamos dar valor à ciência, nós precisamos entender, estudar, valorizar a pesquisa. Por quê? Porque a pesquisa nos mostra a causa e as soluções. E a COP é uma oportunidade de haver esse networking entre os cientistas, entre os pesquisadores, com os investidores, com os outros países que querem incentivar a proteção da floresta amazônica e o desenvolvimento sustentável, especialmente na Amazônia. Mas aí a gente vai ver que não é só porque eu acho bonita a Amazônia, eu quero dizer que eu apoiei a Amazônia, não. É porque todos nós, em qualquer lugar do mundo, somos responsáveis pelas emissões dos gases de efeito estufa, pelas mudanças climáticas, e nós todos, não só o governo, não só a ciência, todas as pessoas têm como contribuir para a redução desses efeitos das mudanças climáticas. Então, por que será que estou desconfigurado? Aqui a gente pode verificar o gráfico do estado do Pará. E aí, em verde, nós temos as emissões aqui no estado do Pará, que são em grande parte causadas pela mudança do uso da terra, como a professora Ana Carla falou. Então, nós temos essa mudança do uso da terra como o principal emissor de gases de efeito estufa, especialmente aqui no estado do Pará. Nós somos a mudança de uso da terra como grande fator de emissão de gases de efeito estufa, ela é bem mais significativa no Pará do que em outros estados do Brasil. Então, quando a gente vai olhar esse gráfico para outros estados, a gente tem a participação de emissões de gases de efeito estufa por outras causas bem maior. Portanto, a gente entende, conforme também o que foi apresentado pela professora, que o maior responsável pelas emissões de gases de efeito estufa, especialmente na Amazônia e no estado do Pará, está na mudança do uso do solo e florestas. E a gente vê que a gente tem esse acompanhamento periódico, né, anual da mudança do uso do solo. Tivemos um resultado positivo já nos últimos anos, e isso também é acompanhado da remoção. Então, nós também vamos ver como é que estão
os impactos da redução dos gases de efeito estufa aqui no nosso território. Nós temos, conforme informações do CIEG, temos que, no estado do Pará, as emissões brutas foram de 312 mil toneladas de carbono equivalente. Essas foram as emissões brutas. Somente de mudança do uso da terra e floresta, a gente teve 241 mil toneladas de carbono equivalente, que representou 77% das emissões brutas. Então, a gente vê que realmente um quantitativo significativo das emissões de gases do efeito estufa do estado do Pará, ela vem da mudança do uso da terra. Mas nós tivemos também um quantitativo interessante de remoções de menos 167, e que representou 53%. E o que é isso? A remoção. Então, com o desmatamento, com a mudança de uso da terra, nós emitimos os gases do efeito estufa. E nós temos também formas que o próprio meio ambiente, a própria natureza, encontram de remover esses gases através da vegetação, através da floresta protegida, das áreas protegidas. Então, nós tivemos um resultado positivo, interessante, de remoções no último ano. Na verdade, aqui a gente tem o dado de 2023. E, ao fim, a gente fica com as emissões líquidas de 144. Então, a gente fica só com 46% daquelas emissões brutas de emissões líquidas, realmente, quando a gente verifica as remoções que ocorreram. E aí, como a professora Ana Carla falou, daquelas emissões provenientes de mudança do uso da terra, 99% são da mudança do uso da terra por desmatamento. Temos outras formas de mudança de uso da terra para produção e etc. Mas as emissões, 99%, elas vêm do desmatamento ilegal. E as remoções, em grande parte, 99% também desse quantitativo, dessa soma, foram de capturas por áreas protegidas, então as nossas unidades de conservação, as nossas territórios indígenas, territórios coletivos, e também pela vegetação secundária. Então, a vegetação secundária é aquela que já foi suprimida, mas que já está em recuperação. Então, são os maiores causadores das nossas remoções. Portanto, vamos começando a ver uma luz no fim do túnel, como a professora Ana Carla falou. Temos que mudar os nossos hábitos de vida, temos que mudar a nossa forma de produção, temos que mudar o nosso modelo econômico no mundo todo, mas também no estado do Pará e na Amazônia, para que a gente inverta isso. Então, verificamos, sim, que o desmatamento, infelizmente, é um grande causador aqui no estado do Pará das emissões de gases de efeito estufa, mas que nós também ainda temos uma saída, ainda temos soluções que precisamos investir para que a gente tenha remoções, mas, claro, também reduzindo o desmatamento. Então, no estado do Pará, gente, para a gente falar um pouco sobre quais políticas estão em andamento, especialmente na Diretoria de Mudanças Climáticas, como eu disse, não tem como abordar todas as políticas da Secretaria de Meio Ambiente, foram perguntas que a gente teve no evento passado, mas a fiscalização, mais o licenciamento. Aqui a gente vai falar um pouco das políticas que a gente chama políticas positivas de desenvolvimento social de baixas emissões, que são as que são desenvolvidas especialmente junto da Diretoria de Mudanças Climáticas. Mas, na verdade, o trabalho pela redução e mitigação das mudanças climáticas, ela é não só de toda a Secretaria Estadual, como de todas as secretarias do governo, como de várias instituições governamentais, não governamentais e sociedade civil. Nesse trabalho e nesse aquecimento da COP, nós temos a oportunidade de saber, de descobrir tantos projetos de sustentabilidade que são desenvolvidos por inúmeros atores da sociedade. Então, não é só o Estado que promove as práticas de sustentabilidade, que promove as políticas, não são só as universidades. Nós temos, sim, muitos atores trabalhando bem arduamente para que a gente possa melhorar esse cenário do estado do Pará, que é um cenário que nós precisamos reduzir as taxas de desmatamento cada vez mais, mas aumentar as taxas de restauração da floresta. E aí, no âmbito da Secretaria Estadual de Mudanças Climáticas, nós, do estado do Pará,
nós temos a nossa política estadual sobre mudanças climáticas, assim como a nível federal também existe a Política Nacional de Mudanças Climáticas. Mas aqui no estado, como eu falei, como as nossas principais causas de emissões de gases de efeito estufa vêm da mudança do uso da terra, o nosso principal plano setorial da política de mudanças climáticas é o nosso plano de uso da terra e do setor agrícola. Então, a política de mudanças climáticas, ela prevê o plano setorial de energia, o plano setorial de transporte, da indústria, dos resíduos, só que a nossa pedra no nosso sapato está o uso da terra e o setor agrícola. É nele que nós precisamos atingir para que a gente possa ver mudanças significativas, tanto no combate ao desmatamento ilegal, no combate às queimadas, quanto também nos incentivos de desenvolvimento sustentável, de produção sustentável, de utilização da produtividade naquelas áreas, ainda que sejam as áreas de agricultura, as áreas de pecuária. Temos como fazer a regularização com que essas áreas elas estejam funcionando de maneira regular, portanto, protegendo suas áreas de reserva legal, protegendo suas áreas de preservação permanente e ainda assim tendo sua área de uso alternativo do solo para o desenvolvimento das atividades econômicas. Isso já é um indicativo de que nós estamos melhorando o cenário das nossas atividades produtivas, fazendo com que sejam atividades produtivas sustentáveis. Mas não só isso. Ainda naquela área alterada para as atividades econômicas, também temos como ter resultados positivos através da melhoria da produtividade. Em menos áreas, produzir mais através de tecnologia, através de ciência, através de assistência técnica. Mas isso custa dinheiro, isso custa informação. E aí está o nosso desafio no estado do Pará. Como a gente chega aonde essas pessoas mais precisam do apoio, da ciência, da assistência técnica, dessa informação. Assim, nós vamos conseguir expandir cada vez mais as práticas sustentáveis, as alternativas, as soluções e os incentivos. Esse é um ponto muito importante da COP. Todo mundo quer vir para a COP, né? Todo mundo que tem dinheiro quer desenvolver um projeto e dizer que está contribuindo de maneira positiva aqui para a Amazônia, para o estado do Pará. Então, mais do que em outros anos, em outros momentos, os incentivos chegam com a oportunidade da COP. Então, o fato da COP ser aqui atrai mais ainda o desenvolvimento desses projetos. Não que não existisse antes, há muitos anos que nós já temos parceiros nacionais e internacionais desenvolvendo projetos de sustentabilidade aqui no estado do Pará e na Amazônia. Mas é mais um incentivo que a COP, vindo aqui para o nosso estado, traz. Ela aumenta mais ainda esses investimentos nos nossos projetos de recuperação, de restauração, de sustentabilidade. E com esses incentivos e essas parcerias, nós, enquanto governo, conseguimos construir as políticas que vão fazer com que essas soluções cheguem, de fato, em toda a nossa sociedade. Então, aqui no nosso plano setorial de mudança do uso da terra, a gente chama de Plano Estadual Amazônia Agora. No Plano Estadual Amazônia Agora, que é a nossa política principal, central aqui para o combate ao desmatamento e à redução de emissão de gases de efeito estufa, nós temos principalmente esse eixo. Como eu falei, muito importante o nosso eixo do licenciamento e fiscalização, também chamado comando e controle, poder de polícia da administração pública. Nós precisamos controlar o uso de recursos naturais, nós precisamos controlar a poluição, nós precisamos licenciar, nós precisamos fiscalizar os ilícitos. Grande parte da redução do desmatamento, da redução das mudanças climáticas vai vir do eixo do comando e controle, da fiscalização, do licenciamento ambiental, para que a gente tenha uma redução naquelas taxas de desmatamento. Ordenamento territorial, fundiário e ambiental. Se a gente tem a identificação de quem é aquela área, se nós temos o cadastro ambiental rural, se nós temos o título fundiário da área, nós conseguimos levar a regularização ambiental, né, Milena? Todo dia
nas ações lá de licenciamento, de fiscalização, nós conseguimos levar as soluções de regularização ambiental, nós recuperamos as áreas protegidas dentro da propriedade, dentro das propriedades privadas. Esse já é um dever de todos aqui com as mudanças climáticas. Ainda nós eu não tenho fazenda. A gente vai já descobrir como é que a gente pode ajudar isso, então. A gente não tem fazenda, mas a gente com certeza consome algum produto que vem daquela fazenda. E será que a gente sabe se a gente consome produto que vem de fazenda com desmatamento ilegal ou não? Será que a carne que eu comi hoje foi criada numa área de desmatamento ilegal ou foi criada numa área que tem reserva legal e tem toda a sua regularidade ambiental? Então, tá vendo como, na verdade, mais do que a gente imagina, as ações pela redução das mudanças climáticas, elas estão no nosso dia a dia. E são nessas ações, e são nesses costumes, hábitos, que muitas vezes a gente fala assim, mas isso daí é coisa de fora do Brasil, não é nossa cultura, o pessoal lá de fora já tem essas preocupações, a gente ainda não tem. Na verdade, a gente precisa, mais do que, às vezes, o pessoal de fora, entender a importância dessas práticas, porque elas ajudam na conservação e no nosso desenvolvimento sustentável do nosso território. Como a professora Ana Carla falou, a maior parte dos alimentos do planeta vem daqui da nossa região. Então, no momento em que a gente se preocupa com a origem desses alimentos e com como esses alimentos são produzidos e como eles protegem o meio ambiente, como eles respeitam as normas ambientais, nós estamos ativamente contribuindo pela redução das mudanças climáticas. E aí a gente vai para as políticas públicas que principalmente são desenvolvidas na diretoria de mudanças climáticas. Também diferente do que a professora Ana Carla falou, muitas pessoas pensam que na diretoria de mudanças climáticas da SEMAS a gente faz um monitoramento hidrometeorológico, mas na verdade não. Nós temos um setor de monitoramento hidrometeorológico na SEMAS, que é parceira também da UFOPA, né, trabalha em conjunto, então faz esse acompanhamento, esse monitoramento. E na diretoria de mudanças climáticas, na verdade, nós estamos em construção das políticas de redução. Então, sabendo quais são as causas das emissões de gases de efeito estufa, nós vamos pensar, então, quais políticas nós precisamos construir para incentivar o Estado a mudar esse modelo econômico, a mudar essas práticas. E é o que a gente chama de eixo do desenvolvimento socioeconômico de baixas emissões. E aí nós temos alguns dos principais projetos lá da Diretoria de Mudanças Climáticas, o nosso Plano Estadual de Recuperação da Vegetação Nativa, Programa Territórios Sustentáveis, Programa Pecuária Sustentável, Programa de Pagamento por Serviços Ambientais, o Plano Estadual de Bioeconomia. E também precisamos pensar no eixo de financiamento climático, que também faz parte da nossa política do Plano Estadual Amazônia Agora, e que vai ser debatido aqui em outro painel. E dentro das ações de financiamento climático do Estado, dentro das ações de financiamento climático do Estado, temos um projeto também sendo desenvolvido na diretoria, que é o Sistema Jurisdicional de Rede, que é uma forma de que, através das nossas políticas de desenvolvimento socioeconômico de baixas emissões e de recuperação florestal, a gente possa conseguir os incentivos externos. Então, quanto mais a gente reduz o desmatamento, nós temos como conseguir incentivos, pagamentos por esses resultados e, assim, continuar investindo no desenvolvimento socioeconômico de baixas emissões. Essas são algumas das políticas pela redução das mudanças climáticas. Temos aqui a meta federal de recuperação florestal, que é de 12 milhões de hectares, que vem do Plano AVEG, e a nossa meta do Estado do Pará, que é de 50% da meta federal, que é de 5,6 bilhões, pelo nosso Plano Estadual Amazônia Agora e pelo nosso Programa de Recuperação da Vegetação Nativa. Isso aqui, como eu falei, são os principais eixos que precisam ser abordados na construção dessas políticas. Fortalecimento das cadeias produtivas, certificação para que elas sejam cadeias produtivas sustentáveis, porque nós precisamos que as atividades tragam desenvolvimento para a nossa sociedade. Com o desenvolvimento,
com a valorização, com a agregação de valor, a comunidade vai dar continuidade naquelas práticas sustentáveis. Se aquilo não tiver valor, ninguém vai conseguir convencê-los de desenvolver. Precisamos monitorar como estão esses resultados, pesquisa e inovação, como disse muito bem a professora, e alternativas de financiamento. Então, precisamos correr atrás de todas essas abordagens para que a gente tenha, de fato, um resultado positivo para as emissões. E aqui os nossos objetivos da nossa política estadual, aqui eles eram os previstos na política federal e aqui na nossa política estadual. Portanto, os demais projetos, eles estão todos encaixados aqui nesses quadrinhos. Acho que eu não vou conseguir falar ponto a ponto de cada um, como eu já tinha falado, não tem como falar de todas as políticas, então estou totalmente à disposição, quem quiser conversar mais sobre o sistema jurisdicional de rede, sobre os nossos programas e projetos, mas procurei trazer aqui como o Estado está atuando pelos resultados que a gente precisa alcançar para que a gente tenha a redução das mudanças climáticas. Então, a gente entendeu que o nosso modelo de vida ele é um modelo insustentável. Se a gente continuar dessa forma, nós vamos ter cada vez mais o aumento da temperatura e isso é prejudicial para nós mesmos, para a floresta, para o meio ambiente, mas também para os seres humanos. Então, todos precisam engajar nas políticas de sustentabilidade, nas políticas de redução de emissões de gases de efeito estufa, pelo bem de todos. Então, nós temos que incentivar os governos, as universidades, as empresas, as instituições governamentais e não governamentais, para que a gente possa avançar nesses resultados. E a Diretoria de Mudanças Climáticas está de portas abertas a todos os alunos e pesquisadores que queiram desenvolver algum trabalho relacionado às nossas políticas públicas. Estamos precisando muitos estagiários, quem quiser ajudar nas pesquisas. Nós temos muitos projetos dentro da diretoria, como eu mostrei, só uma equipe de mais ou menos 30 pessoas. Então, a gente está realmente correndo bastante para a gente fazer bonito, para a gente mostrar nossos resultados positivos na COP, mas também para construir políticas duradouras e que sejam perenes e consigam, de fato, causar um impacto significativo na nossa região. Muito obrigada. Agradecemos a Ana Aguilar Runier, advogada, mestre em gestão de recursos naturais, desenvolvimentos locais da Amazônia e diretores de segurança climática e serviços ambientais da CEMAS Pará. O pessoal está mandando perguntas, reforçando. Aqui está o QR Code, ainda teremos mais 2 painéis. Então, ao longo das discussões, de tudo que for tratado, você pode apontar a câmera do seu celular para cá, e aí você faz sua pergunta, que daqui a pouquinho ela vai ser lida ao final de cada painel, como essa aqui que chegou agora, professora Ana Carla, para a senhora. Diz assim: as mudanças climáticas no Brasil e na Amazônia podem intensificar situações extremas a ponto de tornar mais comuns as migrações internas de populações para outras localidades do país, como se observou em episódios recentes do Rio Grande do Sul, devido a eventos climáticos extremos. Que questões sociais isso pode implicar em termos regionais e nacionais? Sim. Infelizmente, existe uma estimativa que fala que as nossas comunidades ribeirinhas do oeste do Pará podem vir a assumir 85% delas, pessoal. E aí, num prazo de 10 anos, se a gente conseguir. Por quê? Porque os cenários eles apontam que as secas ficarão mais prolongadas. E aí, esses comunitários eles não vão conseguir permanecer naquele local. Tem uma outra coisa que acontece, aí eu vou tentar, só para falar na região onde eu estou, que é onde eu consigo vivenciar mais essa realidade. E tem um outro fenômeno que ele não é meteorológico, mas ele é muito famoso por lá, que são o fenômeno das terras caídas. Então, toda vez que vem, como é que eu vou falar da melhor forma, algumas embarcações ilegais, elas acabam prejudicando aquela comunidade, porque elas vão ocasionar este fenômeno de terras caídas, que são muitos, ainda são poucos estudados, né? A gente sabe que tem
Os geólogos, eles falam que são fenômenos naturais, mas podem ser provocados pelas mudanças climáticas. Então, quando a gente vai falar dessa perda de moradia, você vai perder o seu território, infelizmente, sim, nós vamos sim nos deparar se a gente não tomar conta bem aqui do nosso lado. É uma questão social, né, envolvendo aí toda essa discussão climática, também deve ser pautada dentro da COP. Indara, tem uma pergunta aqui. Quais seriam os principais pontos positivos relacionados à COP30 em Belém do Pará? O que a gente pode esperar? Muito se fala que essa COP é a COP da virada, né? COP mais 10 anos após o Acordo de Paris. O que a gente deve esperar dessa COP em ações práticas efetivas? Então, como eu disse, temos as ações práticas que, na verdade, já conseguimos visualizar na nossa, não só na capital, como em outros municípios, muitos projetos de sustentabilidade já se desenvolvendo por aí, já gerando frutos, já dando resultados. Então, com certeza, a visibilidade para o nosso território, a visibilidade para as nossas necessidades já é um resultado e um efeito positivo para a COP, que está chegando, que ainda nem chegou, e mesmo assim já está causando esses efeitos. A valorização dos nossos produtos. Como eu disse, outros estados e outros países consomem demais os nossos alimentos, mas nem sempre os nossos alimentos eles são valorizados. Então, nesse momento em que a gente vai olhar para a Amazônia, que a gente vai entender as dificuldades da Amazônia e os povos da Amazônia, nós vamos identificar que nós precisamos sim recuperar a floresta, mas nós precisamos dar alternativas de desenvolvimento para essa comunidade. E como nós vamos fazer isso? Agregando valor aos produtos que vêm de lá. Portanto, a melhoria da valorização dos nossos produtos daqui, que vão ter muito destaque, com certeza, a COP da Amazônia, a COP da bioeconomia. Então, vão tomar o nosso açaí, vão comer demais os nossos doces, as nossas comidas típicas, e nós precisamos torcer para que toda essa nossa produção ela seja cada vez mais valorizada. Dessa forma, nós temos como incentivar a nossa população a continuar com essas práticas produtivas, mas de maneira sustentável. Então, valorizando a certificação, valorizando o produto orgânico, valorizando o produto que vem de área com regularidade ambiental, faz com que o produtor vá atrás disso. No momento que ele vai atrás disso, ele vai recuperar essas áreas degradadas, ele vai começando a ver que não vale a pena desmatar mais áreas, aumentar as áreas de desmatamento para essa produção. Então, é esse ciclo que se retroalimenta. Eu entendo que esse é um ponto que precisa estar muito forte aqui nos nossos debates, como valorizar, como trazer desenvolvimento sustentável para essa comunidade que alimenta o mundo e olhar para os saberes tradicionais. Então, também é uma oportunidade da gente mostrar a cultura, o que tem aqui na nossa floresta, que precisa ser não só valorizado, mas dado condições para continuar existindo, para funcionar como precisa funcionar, porque são os grandes aliados da proteção das florestas. Então, nos nossos projetos de financiamento climático, eles são muito voltados para os territórios coletivos. Nós precisamos fortalecer os territórios coletivos, e como a gente viu, eles são os grandes responsáveis pelas remoções dos gases do efeito estufa, as áreas protegidas, principalmente, e como nós fortalecemos os territórios coletivos, dando alternativas de desenvolvimento sustentável para eles. Então, o conhecimento ancestral, o conhecimento tradicional, ele também precisa ter o seu lugar de destaque por ser extremamente responsável pela nossa proteção florestal, pela redução do desmatamento, pela redução das emissões. Agradecemos, então, aqui a Indara Aguilar-Rumier, representando a SEMAS, a professora Ana Carla Gomes, da UFOPA, ao André Guimarães também, que participou com a gente direto de Brasília, falando sobre o aquecimento da COP. Muito obrigado. Assim encerramos nosso primeiro painel.